Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro de humanismo. Hoje nós estaremos encontrando o Dr. Evânio Moura e a gente vai conversar sobre as prerrogativas da advocacia. Vamos só aguardar ele entrar e então a gente inicia essa conversa. Agora mesmo. Vamos lá. Consegue Olá, me doutor. ouvir, Pedro? Tudo bem? Estou lhe vendo, estou lhe ouvindo muito bem. Ótimo, eu Né? também consigo ver e ouvir. Desculpa aí o pequeno contratempo aí do acesso. Sem problema. Hoje nós vamos ter nosso segundo episódio dessa fase de encontros de humanismo. Nosso primeiro episódio foi com a doutora Maria Berenice Dias, nós falamos sobre direito para as próximas gerações, e hoje a gente vai conversar sobre as prerrogativas da advocacia, consequentemente, como a função do advogado é fundamental na estrutura do Estado Democrático de Direito. E com certeza muitas pessoas vão nos acompanhar agora, mas principalmente posteriormente no canal do YouTube e em outras mídias sociais. É bem importante que todos nós possamos acompanhar essa série de encontros de humanismo com convidados extraordinários, como foi nossa primeira temporada, mas que agora, com certeza, está ganhando um outro nível. Então, seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite. Prazer participar com vocês. Eu tenho conhecimento que essa frente de humanismo é formada por acadêmicos de várias instituições, por estudantes, por pessoas que estão preocupadas em debater temas relevantes do direito. Então, prazer participar, obrigado pelo convite, principalmente para debater um tema tão relevante, que é o tema das prerrogativas profissionais do advogado, das prerrogativas da advocacia, das garantias fundamentais do cidadão no processo criminal, do livre exercício da advocacia, enfim, temas que têm total correlação com a defesa do Estado Democrático de Direito, com a própria ideia de cidadania, com a defesa de constitucionalização dos direitos, enfim, temas muito relevantes. Obrigado pelo convite, estamos a postos. Muito bem, e o senhor já começou muito bem, né? Fazendo essa síntese de como o advogado ele é, de fato, e não haveria outra palavra melhor do que a constitucional para isso, é indispensável para que o Estado democrático exista como ele é. A gente sabe que desde o início do direito romano, o advogado ele já era tido como alguém indispensável, era uma figura necessária para que o direito se alocasse como ele pudesse ser o mais próximo do justo possível. E esse conceito se prevê ainda hoje em ipsis literis no artigo 133 da Constituição, né? E não há nenhum trecho melhor do que esse trecho para poder definir como a função do advogado reverbera no conceito do que a gente conhece de justiça. Né? E, para tanto, se faz necessário dizer que a advocacia, muito antes de ser regulada pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ela, na verdade, é primariamente vista, lembrada e tida como essencial na Constituição Federal. Então, é por isso mesmo que é importante a gente já começar com uma pergunta que tem total ligação com isso. Qual é a ligação, né, entre a função do advogado e a manutenção do Estado Democrático de Direito? Bom, é digamos, uma ligação umbilical, é inerente. Você só vai ter ampla defesa, plenitude de defesa, você só vai ter a possibilidade do exercício de direitos fundamentais, a possibilidade de questionar o poder e eventual abuso desse poder em uma democracia. É próprio da ideia de democracia que você possibilite, que você assegure o devido processo legal com os seus consectários lógicos, que são contraditório e ampla defesa. E é inerente ao exercício da ampla defesa o direito de você ser assistido por um advogado
e que esse advogado seja absolutamente livre no seu exercício profissional, que ele tenha total independência profissional, que ele tenha a possibilidade, inclusive, de questionar o próprio poder que o está julgando. Então, a ampla defesa ela só se implementa, se materializa, ela ganha concretude em um Estado democrático de direito. Por isso que defender o Estado democrático de direito é também um compromisso e um papel de todo advogado. Quando o advogado, Pedro, recebe a sua carteira, ele presta um juramento. E nesse juramento está lá escrito expressamente, ele tem que, né, ficar de pé, estender a mão, agora é colocar a mão no peito para dizer que prometo defender a Constituição, respeitar as leis, defender os direitos humanos, defender o Estado democrático de direito. Então é uma promessa, é um compromisso indissociável. No dia em que ele se torna advogado, ele se compromete publicamente a defender o Estado democrático de direito, a defender a democracia, a defender as instituições, a defender a observância de uma Constituição Federal que assegure todos os princípios e garantias fundamentais. Então, você perguntou qual é a ligação, qual é a proximidade que existe entre a advocacia ou o papel do advogado e a manutenção do Estado democrático de direito. Eu diria que é uma relação umbilical, uma proximidade evidente, uma simbiose imprescindível que tem que existir do livre exercício da advocacia e da defesa do Estado democrático de direito. Em ditaduras não existe ampla defesa. A ditadura não permite que o advogado exerça a sua profissão de forma plena ao ponto de questionar o próprio regime, o próprio sistema, ao ponto de apontar os vícios do sistema, ao ponto de buscar a punição por aqueles que exorbitam seus limites legais, que extrapolam os limites funcionais, que praticam abuso de autoridade, por exemplo. A ditadura não convive com isso. A ditadura, pelo contrário, quer calar o advogado, quer cercear o advogado, quer limitar o advogado, né? As histórias da ditadura são histórias de repressão, de coartar direitos, de suprimir direitos, de oprimir, intimidar, ameaçar, constranger. E o advogado não. O advogado ele defende a liberdade, o advogado ele está ali para atuar plenamente, ele está ali para questionar, ele está ali para se insurgir contra o poder, está ali para denunciar o arbítrio. Então isso só é plenamente possível em um Estado democrático de direito e é sim papel de todo e qualquer advogado defender o Estado democrático de direito. Isso é muito interessante, porque a relação é uma relação umbilical e simbiótica mesmo. Uma das razões de ser do advogado é justamente a defesa do Estado Democrático de Direito, porque está previsto no juramento, que é o princípio, né, a porta de entrada para o mundo profissional. É como se o juramento ele avisasse de pronto, né, em primeiro momento, que antes de qualquer coisa o advogado precisa observar essas questões. Eu estava lembrando que o Rui Barbosa disse que a função do advogado ela é quase que sacerdotal, né? Sim. E é muito interessante, porque é uma definição muito interessante, muito precisa, porque talvez porque os sacerdotes, em muitas leituras, sejam os representantes, né, do povo diante do soberano, né? E até numa linguagem bem mais filosófica mesmo, o soberano, em muitos quesitos, é o Estado. E nada melhor do que esse sacerdote, que é o advogado, de representatividade dos coletivos e das pessoas em si, em face a esse soberano, né, que é o Estado, como um representante desse povo. Então, o Rui foi muito feliz nessa definição, porque certamente é como é, né? Não tem como ser diferente disso. A gente sabe que quando a Constituição diz, no artigo 133, que o advogado é indispensável à administração da justiça, ela está dizendo que só se faz justiça com a presença dessa figura, né? Não há como se fazer sem essa presença. Isso talvez aconteça porque ela já quer nos avisar que não dá para criminalizar essa função. Eu até aproveito para dizer, porque o senhor citou
a advocacia criminal. Até aproveito para dizer que, por ser a minha área de estudo e de preferência, e será sempre a de atuação, quero dizer que quem criminaliza a advocacia, na verdade, não está criminalizando a função do advogado. Por trás disso, tem mais do que essa criminalização da função, tem a criminalização do direito de defesa das pessoas que estão sendo representadas e, além disso, a criminalização desses grupos periféricos, especialmente quando se trata do advogado criminal de certos tipos penais, né? Como são aqueles que estão à defesa das pessoas acusadas de tráfico de drogas, por exemplo, né, que a gente sabe que é uma discussão profunda que deve ser feita no direito brasileiro, porque se não fosse pelas definições que estão sendo colocadas hoje, até norma penal em branco é. Então é meio que uma categoria fantasmática para incluir certos grupos periféricos numa zona aí de desinteresse absoluto. Então, se não fosse o advogado nesses momentos, essas pessoas já estariam numa situação bem pior do que a gente encontra hoje nos dados básicos referentes a essas populações. Então, é importante ser dito isso, que quem criminaliza o advogado, especialmente aquele que está nos temas mais sensíveis, está criminalizando o direito de defesa e criminalizando o grupo na qual as pessoas que estão sendo acusadas, né, estão inseridas. Então, o senhor citou muito a defesa, né, e a necessidade da defesa para estruturar os princípios que nós temos como devido processo legal e o contraditório e a ampla defesa. Então, de uma forma pedagógica, o senhor pode nos explicar à sociedade do que se trata o princípio do contraditório e da ampla defesa dentro do devido processo legal? Sim, perfeito. Bom, antes mesmo de explicar o contraditório e a ampla defesa, Pedro, você tocou numa questão relevante aí, que é a tentativa, às vezes, da sociedade, impulsionada por uma mídia, uma parcela da mídia, que adora pré-julgamentos, que se vale de um sensacionalismo, que condena primeiro, acusa depois, independentemente do estágio em que uma eventual investigação ou processo se encontre, que não respeita garantias fundamentais, como, por exemplo, a presunção de inocência. Essas garantias fundamentais, elas não nos foram dadas, né, para que elas estejam na Constituição Federal, lá no rol, né, das garantias essenciais, no artigo 5º da Constituição. Muito sangue precisou ser derramado, né, para que nós tenhamos uma Constituição que assegure a liberdade de expressão, uma Constituição que vede a censura, a liberdade de pensamento, de crença, que vede qualquer tipo de perseguição, de cunho ideológico, que proíba a tortura, o tratamento cruel, desumano ou degradante de qualquer encarcerado, para que nós tenhamos na Constituição a garantia do devido processo legal, da presunção de inocência, do contraditório da ampla defesa. Muito sangue foi derramado, muita gente foi abusada, muita gente foi torturada, muitas prerrogativas foram violadas. Então, nada disso nos é dado graciosamente. São conquistas históricas, civilizatórias, muitas delas que remontam a décadas ou séculos de luta para que, finalmente, você veja positivado no texto da Constituição. Por isso que todas as vezes que eu vejo alguém escarnecendo, ridicularizando ou diminuindo a nossa Constituição, eu vejo com muito pesar, porque a Constituição é uma espécie de Bíblia sagrada que precisa ser defendida, protegida, bradada, né? Porque é ela que garante, por exemplo, uma série de princípios essenciais, de garantias fundamentais, que são essenciais para a própria existência da ideia de um Estado democrático de direito. Dito isto, criminalizar o direito de defesa é um equívoco brutal, por vários motivos. Primeiro, porque todo e qualquer acusado, em um país minimamente civilizado, ele só pode vir a ser processado e julgado com regularidade se lhe for assegurado o direito de defesa. Nenhum réu pode ser julgado sem defesa. Mais ainda, não é qualquer defesa que a Constituição se contenta, é uma defesa ampla, ao ponto do juiz ter o dever de zelar pela observância das garantias fundamentais. E se considerar um réu indefeso, o juiz tem que desconstituir aquele defensor dativo, público ou particular,
e designar um novo defensor para o réu, ou intimá-lo para que ele constitua um novo defensor, caso o juiz considere o réu indefeso. Então, independentemente do crime a que o acusado venha a responder na justiça, desde um crime de pequeno potencial ofensivo ao crime mais hediondo e abjeto, nenhum crime é indigno de defesa. Nenhum crime deve ser processado e julgado sem defesa. Só um instante, professor. Isso que o senhor falou agora foi muito feliz, porque quando eu fiz a matéria de ética, teve um momento em que eu fiquei absolutamente tocado, assim, quando nós estávamos estudando o estatuto, em que o professor falou assim, ele pediu justamente para que nós pudéssemos ler o artigo que dizia exatamente isso que o senhor acabou de falar, né? Que ninguém era indigno da defesa e se o advogado se comprometeu em defender aquela pessoa, ele deve seguir com destemor, né, obviamente, partindo do princípio de que ninguém é indigno de defesa. E eu lembro exatamente no dia em que li isso, porque me deu uma sensação de honra e de nobreza da profissão imensa, no sentido de que a existência humana, diante dos seus problemas e diante das suas dificuldades, necessita de um de nós. Porque o Estado e todo o aparato dele estão prontos ali para condenar. E a única pessoa em face do Estado, diante do Estado, quando se trata desse outro cidadão só que está sendo acusado diante de todas essas armas e estruturas, é o advogado. Então, por isso que é uma colocação tão feliz, né? Essa do ninguém é indigno da defesa. Pode continuar. Muito bem. Então, criminalizar o direito de defesa sob pelo menos 3 aspectos é absolutamente reprovável e equivocado. Primeiro, porque, sob o aspecto constitucional, a Constituição assegura a todos, todos mesmo, sem distinção, o direito à ampla defesa. Sejam inocentes ou culpados, que mesmo o réu culpado tem direito à ampla defesa, mesmo o réu que se autodeclara culpado e que efetivamente fica demonstrada a sua culpabilidade no decorrer do processo, ele pode lutar por uma discussão de pena, por uma pena justa, por um enquadramento jurídico, por uma desclassificação de imputação, enfim, né? Como diz o grande Rui Barbosa que você citou, no livro O Dever do Advogado, ele diz que onde houver um grão passível de disputa, de discussão e de interpretação, ali deve estar o advogado zelando pelos interesses do seu constituinte. Então, o primeiro aspecto é o constitucional. O segundo aspecto é o aspecto ético. Não é ético imaginar uma sociedade em que você pode simplesmente pré-julgar, condenar sem dar a oportunidade que o acusado apresente a sua versão dos fatos, seus argumentos, traga prova para contra-argumentar, contraditar, para debater, para discutir, para demonstrar o contrário. Não existe verdade absoluta na vida e muito menos no direito. Então, tem um aspecto ético de que você tem que buscar sempre uma decisão justa e não existe decisão justa sem o respeito ao direito de defesa. E o terceiro aspecto que eu brinco na sala de aula, Pedro, eu digo para os meus alunos o seguinte: se não por altruísmo, ao menos por egoísmo, você tem que defender o direito de defesa. Aí o aluno olha assim e diz, mas por egoísmo, professor? Eu digo, Sabe por quê? Porque o Banco dos Réus, ele existe para todos. Você não pode imaginar que o direito penal é o direito do outro. Você não pode imaginar que amanhã você não pode sentar no Banco dos Réus. Ninguém está acima de qualquer suspeita e muito menos é infalível. Então nada me assegura que amanhã eu não possa ser demandado criminalmente, não possa ser acusado, não possa vir a eventualmente violar a lei penal. E quando isso acontecer comigo, eu vou achar ético, legal, constitucional, que eu venha a ser acusado, pré-julgado, condenado sem o direito de defesa? Óbvio que não, evidente que não. Então, se eu não considero aceitável, ético e válido para mim, como é que eu posso considerar aceitável, ético e válido para o outro?
Então, por esses Certo. três motivos, é indissociável e indispensável o direito de defesa. Mas você me pediu, Pedro, para eu fazer rapidamente uma conceituação de contraditório para ampla defesa e a importância deles. Bom, primeiro que são dois princípios que são desdobramentos do devido processo legal. O devido processo legal é um princípio mãe, e desse princípio mãe você tem vários outros que são consectários ou desdobramentos do devido processo legal. Todo e qualquer processo, todo e qualquer julgamento só é efetivamente justo, só é efetivamente constitucional se observar o devido processo legal. E no íntimo do devido processo legal está, inclusive, algo que eu digo nas aulas de processo penal, que é muito relevante, que é a observância das formas. Direito é forma, forma é garantia, e garantia é liberdade. Eu não posso abrir mão de um formalismo, não um formalismo oco, exacerbado, barroco, a forma pela forma, mas o formalismo que assegura o respeito de garantias. E é exatamente na inobservância dessas formalidades essenciais e imprescindíveis, inerentes à própria ideia de que só pode haver uma punição efetivamente justa quando observadas, que nós vamos encontrar a ideia de contraditório, que os romanos definiu como audiatu et altera pars, ou seja, que seja dada a oportunidade de ouvir a parte contrária, seja dada a oportunidade da parte contrária tomar ciência da acusação que existe contra ele, tomar ciência das provas que existem contra ele, tomar ciência formal da acusação que existe contra ele, que toda e qualquer prova produzida em juízo só tenha validade se submetida ao crivo do contraditório, não um contraditório de aparência, não um contraditório apenas para inglês ver, pro forma, não, um contraditório efetivo. O contraditório efetivo significa que se a parte acusadora juntou o documento, o juiz intima o réu, estabelece um prazo para que o réu se manifeste sobre o documento, que o réu possa dizer esse documento não serve para o processo por isso, por isso, por isso, ou então a origem desse documento é viciada, essa prova é ilícita por isso, por isso, por isso, ou então esse documento é falso e eu quero provar a falsidade do documento. Esse é o contraditório efetivo. O contraditório efetivo, por exemplo, que fica muito evidente numa audiência de instrução, onde a testemunha que porventura venha a ter sido arrolada pela acusação, aberta a audiência, qualificada a testemunha, o juiz dá a palavra ao Ministério Público, o Ministério Público faz as perguntas que julgar relevantes e depois, obrigatoriamente, sob pena de nulidade, o juiz tem que dar a palavra à defesa, para que a defesa faça suas perguntas e reperguntas, para que a defesa contradite a testemunha, para que a defesa tente extrair da testemunha o mais próximo da verdade possível com relação à descrição do acontecimento fático, já que essa ideia de verdade real é algo absolutamente obsoleto e ultrapassado no moderno processo penal. Fala-se de verdade possível, de verdade provável ou de verdade comprovada pela prova dos autos. Quod non est autus, não est mundus, diziam os romanos. Então, o contraditório assegura que essa prova só tem a validade se produzida respeitando essa oportunidade da parte contrária sempre se manifestar, questionar, produzir nova contraprova, fazer perguntas e reperguntas em cima da prova que foi apresentada pelo órgão de acusação. Já a ampla defesa diz que a todos os acusados, independentemente do tipo de acusação, em processos administrativos e principalmente judiciais, não pode haver um julgamento efetivamente justo se não for assegurada a ampla defesa, o que significa a possibilidade de você se defender plenamente, amplamente, e aí, como decorrência da ampla defesa, você tem o direito de ser assistido por uma defesa técnica, porque a ampla defesa se divide em duas, na autodefesa e na defesa técnica. A defesa técnica feita por um advogado regularmente constituído, de preferência qualificado e preparado, que conheça os autos, que domine a técnica, que conheça a matéria objeto de debate naquele processo. A ampla defesa objetiva que você assegure uma isonomia de tratamento entre o órgão de acusação e o órgão de defesa. A ampla defesa assegura que você requeira a produção de prova
que você requeira a produção de contraprova, a ampla defesa assegura, por exemplo, a interposição de recursos, assegura, por exemplo, que o réu não seja obrigado a produzir prova contra si mesmo, não se autoincriminar, que tenha assegurado o direito constitucional do exercício ao silêncio, enfim. A ampla defesa é um princípio essencial, fundamental, crucial e basilar para a validade do devido processo legal e, por conseguinte, para a validade do próprio processo. Então, contraditório e ampla defesa se complementam, eles andam de mãos dadas, eles estão irmanados e são consecutários lógicos do devido processo legal. Então, seria basicamente essa uma definição rápida, uma definição conceitual relevante e, obviamente, que cabe a todos os sujeitos do processo, ao magistrado que conduz o processo de forma imparcial, ao órgão de acusação, que não pode ser o acusador implacável, é o acusador dentro dos limites da Constituição, da lei e da ética, é o acusador que tem que ter liberdade, inclusive, para, ao final, eventualmente pugnar pela absolvição do réu. Cabe ao magistrado, cabe ao acusador, mas cabe principalmente, prioritariamente, já que é seu papel essencial no processo penal, a defesa zelar pelo estrito respeito do contraditório e da ampla defesa. Não é possível transigir com esses princípios e com essas garantias. Pois bem, o senhor acabou citando o Rui novamente quando falou de uma obra que tem, assim, meu coração definitivamente, que é Um Dever do Advogado. E aí eu fui abrir aqui rapidamente o livro que eu tenho para verificar exatamente um trecho que eu gosto bastante e que trata sobre o que o senhor acabou de falar. Não estava programado no que eu tinha separado, mas acabei lembrando e foi assim, muito precioso ter lido aqui. Ele diz assim, abre aspas, recuar ante a objeção de que o acusado é indigno de defesa era o que não poderia fazer o meu douto colega, sem ignorar as leis do seu ofício ou traí-las. Tratando-se de um acusado em matéria criminal, não ainda quando o crime seja de todos, o mais nefando, resta verificar a prova. E ainda quando a prova inicial seja decisiva, falta não só apurá-la no cadinho dos debates judiciais, senão também vigiar pela regularidade estrita do processo nas suas mínimas formas. Então é exatamente aquilo que o senhor tratou no conceito todo de contraditória e ampla defesa. É justamente por causa dessa necessidade de manter o devido processo legal como é, para que em toda a sua forma ele seja respeitado, que o advogado, sendo essa parte, como falei, em face ao Estado principalmente, tenha as prerrogativas. E normalmente prerrogativas que são direitos, né, tão importantes quanto desconhecidos, são confundidos pelos populares no geral como privilégios e às vezes tratados pelo Ministério Público e por muitos magistrados não é incomum ver isso, né, como interferências abusivas muitas vezes dos advogados em certos aspectos, mas a gente sabe que não é bem assim. Tanto é que existem muitas delas justamente para ressalvar aquilo que o advogado significa no devido processo legal. Quais são, em sua opinião, doutor, as três principais prerrogativas dos advogados e como elas se relacionam com os direitos do cliente, do cidadão, dentro do devido processo legal? Perfeito, Pedro. Antes mesmo de responder ou elencar essas que eu consideraria as principais prerrogativas, convém conceituar a prerrogativa e esmiuçar um pouco algo que você tocou aí, que eu reputo essencial, que é distinguir prerrogativa de privilégio. Por que existem as prerrogativas? As prerrogativas, na verdade, são instrumentos que existem à disposição do advogado, considerados essenciais para o livre exercício da profissão. Não adianta nada você assegurar a Constituição prever a advocacia como essencial à administração da justiça, se não existe uma lei ou qualquer outro instrumento normativo que me assegure mecanismos para que eu possa efetivar, né, essa garantia essencial.
Então, as prerrogativas, elas são essas ferramentas, são esses mecanismos previstos em lei para possibilitar o adequado, o livre, o amplo e o desembaraçado exercício da advocacia. E prerrogativa, obviamente, que não é privilégio. Privilégio é o que você concede a alguém ou por uma questão graciosa, ou por um título honorífico, ou por uma distinção de tratamento. Isso é privilégio. Prerrogativa, não. A prerrogativa, a rigor, Pedro, ela não é do advogado. A prerrogativa é da sociedade. Porque quando o advogado luta para que suas prerrogativas sejam observadas, ele está lutando para desempenhar bem e fielmente a sua profissão. E quando ele está desempenhando bem e fielmente a sua profissão, é porque ele está representando os interesses de alguém. Ele está representando os interesses de um réu que ele juntou a uma procuração, ele está representando o direito de uma pluralidade de réus, de uma determinada coletividade, de um ente que pode ser público ou privado, mas ele está sempre representando os interesses de alguém. Salvo hipóteses raras em que você pode advogar em causa própria, via de regra, na imensa maioria dos casos, o advogado está sempre falando em nome de alguém. Ele é sempre o representante legal de alguém naquele processo, naquele procedimento, naquele rito, naquele ato procedimental ou processual realizado. Então, as prerrogativas, na verdade, elas são da sociedade, materializadas ou implementadas na pessoa do advogado que representa aquela parte ou aquela pluralidade de partes dentro daquele contexto fático. Então, o privilégio é algo que é dado para mim, ou para minha pessoa, ou para minha família, ou para minha classe especificamente como algo gracioso, benfazejo. Não. Prerrogativas estão longe, está muito longe de ser privilégio. Prerrogativa, ela é essencial, é uma ferramenta, ela entra como um mecanismo para implementar o livre exercício da advocacia. Todas elas são muito importantes, Pedro. Você pediu para eu elencar 3, nós passaríamos o resto da noite aqui falando de várias prerrogativas, podendo esmiuçar cada uma delas. Como você pediu para eu elencar 3, eu acho que, para mim, obviamente, essa é uma classificação minha, né? Eu colocaria primeiro a imunidade e a independência do advogado, como a primeira e a prerrogativa mãe. A imunidade porque o advogado ele precisa ter liberdade para o seu exercício profissional e ele não teria liberdade se ele, no exercício profissional, ficasse suscetível a intimidações, a coações, a constrangimentos. Então, a imunidade do advogado assegura, por exemplo, que ninguém vai apreender o meu aparelho celular para ter acesso da minha conversa com o meu cliente, que ninguém vai fazer busca e apreensão no meu escritório, que é resguardado o sigilo da minha profissão, que a minha imunidade profissional permite, inclusive, que eu não responda por injúria e por difamação, caso no calor de um debate eu eventualmente adjetive, eu eventualmente debata com um pouco mais de veemência. Então, a imunidade profissional do advogado é uma prerrogativa mãe, uma prerrogativa essencial para dar a plena liberdade que o advogado precisa. A imunidade com a independência do advogado. Tem um artigo, a imunidade e a independência estão no artigo 133, mas tem um artigo na nossa lei, a 8.906/94, o Estatuto da Advocacia e da OAB. Fala-se muito no artigo 7º, de fato, a imensa maioria das prerrogativas estão elencadas no artigo 7º, cujo caput diz, são direitos do advogado, 2 pontos, e aí vem do inciso 1 ao inciso 33, mas o artigo 6º, que vem antes do 7º, obviamente, o artigo 6º, ele já traz uma prerrogativa essencial inerente à ideia de independência do advogado, que diz assim, não existe subordinação nem hierarquia entre advogado, juiz e membro do Ministério Público. Então não há subordinação e não há hierarquia.
O advogado não é subordinado do juiz, não é subordinado do promotor. O advogado não é inferior nem superior a nem. São partes distintas com papéis distintos, desempenhando cada um a sua medida, o seu munus público, o seu munus constitucional. Então, a independência do advogado e a imunidade da advocacia eu reputaria como, digamos assim, a prerrogativa das prerrogativas. É daí que decorrem as outras. Uma outra prerrogativa que eu reputo essencial para o advogado é que, ainda que o procedimento seja sigiloso, ainda que você se encontre em um estado de exceção, como nas hipóteses de estado de sítio e de estado de defesa, o advogado tem assegurado o direito de conversar pessoal e reservadamente com o seu cliente que se encontre preso em unidade prisional civil ou militar. E o teor dessa conversa é absolutamente sigiloso. Então, essa é uma prerrogativa essencial. A prerrogativa de conversar pessoal e reservadamente, de forma sigilosa, com o seu constituinte. Violar essa prerrogativa é esmigalhar o direito de defesa, é tornar pó o direito de defesa. E uma terceira prerrogativa, que é também desdobramento, ou que está diretamente ligada, seria o pleno acesso aos autos do processo. Um processo, uma investigação e um processo, eles até podem ser sigilosos, mas nunca secretos. E ainda que sigilosos, esse sigilo não atinge a pessoa do advogado. Então, por óbvio, não é possível falar em direito de defesa se você não sabe do que se defender. Não é possível falar em plenitude de defesa se você não sabe do que está sendo investigado ou está sendo acusado. E ter o pleno acesso a toda a prova dos autos, toda, não uma parte, não decotado, não aquilo que o acusador entende que deve fornecer, porque não é favor, prerrogativa não é favor, prerrogativa não é benesse. Então, a integralidade de toda a prova já produzida deve ser disponibilizada e concedido pleno acesso ao advogado. Então, essas três prerrogativas, eu reputo que delas que decorrem as demais. É impossível se falar em exercício da advocacia sem imunidade profissional, sem independência profissional, sem o sigilo profissional e o direito de conversar pessoal e reservadamente com o seu constituinte, e sem o pleno acesso aos autos de uma investigação ou de um processo. Quando eu falo processo lato sensu, processo criminal, processo civil, processo administrativo, pouco importando a tipologia do processo. Se há um processo, se há uma imputação, se há uma acusação contra alguém, se alguém é passível de sofrer algum tipo de sanção, só haverá legitimidade na aplicação dessa sanção se esse alguém tiver direito de defesa respeitado, um advogado com suas prerrogativas respeitadas, e respeitar as prerrogativas significa o pleno acesso desse processo ao advogado. Pois é, existe uma pesquisa da seção de São Paulo, da OAB, que trata, a última pesquisa que foi feita, que trata que 1.300 processos de 1.300 processos de violação das prerrogativas foram abertos no último ano, e mais de 230 pedidos de desagravo quando as prerrogativas foram aí todas violadas. Então, é um número muito alto, né? São Paulo detém 50%, em média, dos profissionais, muita gente, mas nós sabemos que não há como exercer a função sem que existam essas prerrogativas, que são direitos básicos da função do advogado, porque, como já falei anteriormente, ele é a última linha entre o Estado e seu aparato coercitivo e aquela pessoa que está sendo acusada especificamente ali no processo penal. Mas para o senhor existem ameaças reais, as prerrogativas, no cotidiano? Com certeza. Infelizmente, Pedro, todos os dias, por esse enorme país, em um porão de uma delegacia de polícia, em uma masmorra de um presídio, em uma sala de fórum, tem prerrogativas sendo violadas, lamentavelmente, todos os dias. Algumas de forma mais flagrante, mais evidente, chegando ao ponto até de agressões físicas a colegas advogados, vários vídeos aí comprovando
que as agressões às vezes não ficam apenas na agressão verbal, moral, no dano à imagem, na coação, na intimidação, mas chega ao ponto de vias de fato mesmo, de agressões reais, de agressões físicas, até agressões mais sutis, mas que também são agressões. Esse número que você falou de violação de prerrogativas que você detectou aí, coletou aí na informação divulgada pela OAB São Paulo, obviamente que São Paulo numa proporção maior, até porque concentra uma quantidade maior de advogados, mas é uma triste realidade e é um fenômeno nacional. Nós temos violação de prerrogativas em todos os estados da federação, inclusive no estado de Sergipe. Nós temos a necessidade de pedido de desagravos em todas as unidades da OAB, em todas as seccionais, inclusive de Sergipe. E nesses desagravos nós encontramos toda sorte de arbitrariedade, desde o advogado que é maltratado, xingado, desde o advogado que é ameaçado de prisão, às vezes sob a suposta alegação de desacato, sob a suposta alegação de que está tumultuando o andamento dos atos processuais, até mesmo intimidação de ameaça física ao advogado, enfim, toda sorte de arbitrariedade, ofensas morais. Então, não são raros os casos de desagravo deferidos pelo Conselho da Ordem diante de flagrantes casos de violação de prerrogativas. Então, infelizmente, existem sim ameaças reais às prerrogativas. Diariamente as prerrogativas são violadas. Diariamente você encontra narrativa de colegas, principalmente os colegas mais jovens, tendo dificuldade de acesso de autos de inquérito policial em delegacias de polícia, tendo dificuldades de acesso a presos nas unidades prisionais. Diariamente você tem colegas advogados sofrendo intimidações das diversas polícias, quer seja polícia civil, estadual ou federal, quer seja polícia militar, agora até a polícia penal. Diariamente a gente encontra dificuldade de acesso do advogado ao magistrado, dificuldade de acesso do advogado ao desembargador, problemas do advogado na mesa de audiência, muitas vezes porque fez um requerimento absolutamente justo, absolutamente respaldado e fundamentado, e é recebido com agressividade por parte do Ministério Público ou do próprio magistrado. Enfim, são inúmeros os casos, para minha tristeza, ainda de violação de prerrogativas. Há algumas autoridades com um pouco mais de frequência, uma reiteração, quase que uma reincidência específica, outros casos mais pontuais, mas sempre vamos encontrar, é muito comum, esse tipo de postura, tentando intimidar, tentando coartar, tentando dificultar o pleno exercício da advocacia, lamentavelmente. Por isso é que nós precisamos de uma ordem dos advogados muito consistente, muito forte, uma ordem dos advogados cada vez mais altiva, uma ordem dos advogados que tenha proximidade com os poderes institucionalizados, não para deles depender, não para pedir favor, mas para ter canais abertos e apontar, né, e pedir soluções e exigir, cobrar soluções quando prontamente um advogado, soluções prontamente quando o advogado tiver as suas prerrogativas desrespeitadas. Nesse aspecto, a OAB Sergipe tem feito o seu papel, nesse aspecto várias OABs país afora têm feito o seu papel, e o Conselho Federal também tem feito o seu papel, não raros os casos de posturas mais enérgicas, representando magistrados no CNJ, representando membros do Ministério Público no Conselho Nacional do Ministério Público, representando delegados de polícia em suas respectivas corregedorias, enfim, tomando as providências cabíveis contra aquelas autoridades que não respeitam as prerrogativas do advogado. Pois é, no dia a dia, os advogados sofrem duras penas para poder se fazer valer as prerrogativas a ponto de, em muitos casos, não saberem nem porque seu cliente está preso. Não é incomum ver isso. Não é incomum ver muitos advogados ouvirem a voz de prisão por defenderem as prerrogativas, que são básicas, né? E talvez seja necessário, por exemplo, as forças policiais tomarem conhecimento do que o Estatuto prevê, porque o Estatuto é uma lei federal, né? E muitas pessoas acabam achando que é só uma formalização da OAB enquanto conselho, mas não, é uma lei federal. Então é muito importante que seja respeitada como todas as outras são,
e que essa reincidência, especialmente de agentes públicos mais relacionados, né, principalmente às forças policiais, ela acabe, porque toda vez que o agente público age no exercício da sua função, quem está agindo é o Estado, né? Então é muito importante que, especialmente aqueles que têm uma arma na fivela e um cacetete na mão, tomem muito cuidado com as suas ações no cotidiano, porque é o Estado quem está agindo ali através deles em suas funções. Então, o advogado precisa ser respeitado porque há uma lei federal que deixa claro como ele deve agir. E quando essas prerrogativas são ameaçadas, como são ameaçadas com muita frequência, quais são os movimentos disciplinares que existem dentro da OAB contra esses terceiros e agentes públicos que, enfim, no geral, podem afrontar as prerrogativas? Excelente pergunta, Pedro. Eu acho que tem pelo menos 4 providências que devem ser adotadas concomitantemente. A primeira providência é, a depender da gravidade da violação, ela pode configurar um crime. A Lei 13.869 de 2019, que é a Lei de Abuso de Autoridade, ela inseriu na Lei 8.906 de 94 o artigo 7º-B. E o que diz o artigo 7º-B do nosso Estatuto? Constitui crime violar direito ou prerrogativa do advogado previsto nos incisos 2, 3, 4, 5 do artigo 7º desta lei. Pena detenção de 2 a 4 anos e multa. Então a primeira providência é, essa violação de prerrogativa se enquadra nesse rol aqui do artigo 7º, nesses incisos? Se sim, representar e pedir as providências criminais. Né? Se foi um delegado procurar a corregedoria e dizer, olha, aqui eu quero, isso aqui tem força de notícia crimes para apurar criminalmente. Se foi um magistrado oferecer essa notícia crimes ao procurador de justiça, já que magistrado tem foro e o processo nasce no Tribunal de Justiça. Se foi um promotor, identicamente. Se foi um desembargador procurar o STJ, enfim. A depender do foro da autoridade, oferecer uma notícia crimes pedindo a providência criminal pelo abuso de autoridade e pelo crime de violação de prerrogativas. Essa é a primeira e mais drástica providência. Uma segunda providência, e aí é qualquer violação de prerrogativa, a primeira providência, só algumas prerrogativas configuram crime, não todas, né, são os incisos, como eu disse, 2, 3, 4 e 5 do artigo 7º, mas a segunda providência, que vale para qualquer violação de prerrogativas, é representar nas respectivas corregedorias pela infração administrativa. O delegado de polícia, por exemplo, é um servidor público e está lá no Estatuto do Servidor Público que é dever do servidor público tratar o público em geral com urbanidade e respeito, por exemplo. Né? O policial, identicamente. Né? Então, é representar nas respectivas corregedorias, uma representação administrativa, pedindo que seja aplicado ao final de um PAD, um processo administrativo disciplinar, uma sanção administrativa, que pode ir da advertência até a demissão. Demissão até a bem do serviço público. Na Comissão Nacional de Prerrogativas, que eu faço parte do Conselho Federal, nós tivemos um caso emblemático, cujo julgamento saiu no final do ano passado. Um diretor de uma unidade prisional, ele pegava os telefones das colegas advogadas, a pretexto de fazer uma espécie de cadastro, e ficava assediando as colegas advogadas. Não configura um crime, não é abuso de autoridade, mas é uma violação grave de prerrogativa. Uma colega advogada não vai a um presídio para fornecer o seu celular a um diretor de presídio ou a um policial penal, para depois estar sendo objeto ou vítima de um assédio moral ou de um assédio sexual. Óbvio que isso é extremamente grave. O Conselho Federal da OAB representou esse policial penal e nós fomos informados que no final do ano passado saiu a decisão e ele foi demitido. A pena máxima que o servidor pode aplicar. Então a segunda providência é essa, representar administrativamente. Se for juiz, na Corregedoria e no Conselho Nacional de Justiça, se for promotor, na Corregedoria e no Conselho Nacional do Ministério Público, se for delegado, na respectiva corregedoria, se for militar, na respectiva corregedoria, enfim, independentemente do cargo que o servidor ocupe,
representá-lo administrativamente, pedindo a aplicação de sanções administrativas. Uma terceira medida ou providência a ser adotada, a depender do tipo de violação de prerrogativa, se ela causou um dano efetivo, moral, material ou ambos ao advogado, entrar com ação de responsabilidade civil contra o ente público a que está vinculado aquele servidor. Então é um juiz federal contra a União, é um delegado da Polícia Civil contra o Estado, é um guarda municipal contra aquele município, pedindo, inclusive, que após a condenação do ente público seja promovida uma ação regressiva contra esse agente público para que ele sofra no bolso o ressarcimento pelo dano material ou moral a ser pago ao advogado que teve a sua prerrogativa violada. E uma quarta e última providência, a depender do tipo de violação, é um pedido de desagravo, que tem um efeito prático muito relevante no âmbito da OAB. Eu mesmo já precisei pedir desagravo por conta de ofensas que eu sofri no meu exercício profissional. O desagravo, ele recompõe moralmente, ele evidencia para a classe dos advogados e para a sociedade e o público em geral, porque o desagravo é sempre um ato público, que aquele advogado, ao invés de merecer uma reprimenda ou uma punição, ele, na verdade, está sendo desagravado porque ele estava no exercício da profissão e aquela ofensa ofende não aquele advogado individualmente, mas toda uma classe, toda uma categoria. Então, o desagravo tem esse efeito pedagógico e tem também um outro efeito, que foi aprovado recentemente o provimento no Conselho Federal da Ordem. O ano passado foi aprovado esse provimento, criando o Cadastro Nacional dos Violadores de Prerrogativa. Eu acho isso essencial. Por quê? Porque o delegado, o juiz, o promotor, quando se aposenta, a primeira coisa que ele faz é requerer junto à OAB para receber a sua carteira de advogado. Ora, mas se ele não respeitou a advocacia quando era juiz, quando era delegado, quando era promotor, quando era policial, como é que agora que ele virou, atravessou a rua, está do outro lado do balcão, agora ele vai ser um advogado? Que advogado é esse que não tem nenhum apreço pela classe, nenhum apreço pelo livre exercício da profissão que ele agora deseja ingressar? Então eu acho absolutamente válido que exista um cadastro nacional de violadores de prerrogativa e que essas autoridades que exorbitam, que extrapolam, que praticam abuso de autoridade, quando quiserem ter o seu cadastro junto à OAB, que lhe seja negado por inidoneidade, que lhe seja negado o cadastro e a possibilidade de virar um advogado, já que não se respeitou, não respeitou, não observou os direitos e prerrogativas dos advogados. Então essas 4 providências são essenciais e devem ser adotadas muitas vezes concomitantemente contra quem viola prerrogativas. Então, para que nós possamos encerrar, doutor, gostaria muito que o senhor pudesse dar uma mensagem, respondendo a um último questionamento. Como a jovem advocacia deve encarar sua missão nessa geração? Bom, a jovem advocacia tem um desafio gigantesco à frente, porque nós estamos vivendo uma quadra, infelizmente, de crise na advocacia. Uma crise de 3 paradigmas, uma crise econômica, infelizmente há uma subvalorização da advocacia, um pouco lei da oferta e da procura, um volume significativo de advogados. O Brasil é o país com o maior número de advogados no mundo, com o maior número de faculdades de direito no mundo. Então nós temos uma crise econômica, a advocacia está depauperada, a advocacia passa por uma crise mesmo, honorários são fixados em valores que eu reputo irrisórios, ofensivos, vis. Então nós temos uma crise econômica, nós temos uma crise moral, o que é absolutamente preocupante. Se você fizer uma pesquisa, Pedro, vai observar que 70% a 75% dos processos que tramitam no Tribunal de Ética e Disciplina da advocacia, da OAB, são infrações praticadas pela jovem advocacia. Uma parte significativa por desconhecimento, mas uma parte já, inclusive, com reincidência. Então nós temos uma crise econômica, nós temos uma crise ética e nós temos uma crise também de conhecimento. Há
um empobrecimento muito grande da advocacia. Eu digo isso com tristeza, porque eu acabei de completar 25 anos de sala de aula, eu sou professor na essência, e aí, assim, eu vejo que tem se formado jovens cada vez com menos base, com menos profundidade teórica, com menos capacidade argumentativa, com menos interesse para o estudo. Estamos numa era do direito simplificado, do direito flexibilizado, do direito meio que prêt-à-porter, né, na McDonaldização, como diz o professor Lênio Streck, do direito, e isso é muito ruim. Então, quando você tem uma categoria profissional que não está valorizada economicamente, que tem cometido deslizes éticos e que não tem profundidade de arcabouço teórico, doutrinário, de conhecimento, fica muito mais fácil violar as prerrogativas desse profissional que está precarizado no mercado de trabalho, desse profissional que não tem conhecimento sequer dos seus próprios direitos, do que ele pode exigir, e desse profissional que comete deslizes éticos. Então, cabe à jovem advocacia não seguir esse caminho fácil. A advocacia não é fácil, profissão nenhuma é fácil, a advocacia é muito suor, muito trabalho, o rendimento vem a médio e longo prazo, nunca a curto prazo. Fugir das propostas tentadoras, fugir daquelas ideias, daquelas autoridades que tentam criar dificuldades para transacionar facilidades, né? Não cair nessas armadilhas éticas no exercício da profissão e estudar. Estudar é essencial. Dizia Francis Bacon, filósofo inglês, conhecimento é poder. Então, uma das formas de você ser respeitado é pelo conhecimento que você ostenta, não aquele conhecimento daquele bacharelismo rococó, absolutamente ultrapassado e obsoleto. Não, não é aquele conhecimento que está arrotando frases em latim. É o conhecimento da profundidade teórica, da capacidade argumentativa, do domínio do tema. É chegar numa delegacia de polícia e, ao ser recebido pelo delegado de polícia, saber o que pedir, como pedir, saber se posicionar, ter regras básicas, inclusive de educação pessoal, familiar e de etiqueta. Né? O desafio da jovem advocacia é se preparar, ir para as audiências, ir para o tribunal, praticar os atos profissionais, dominando absolutamente a técnica, dominando o processo, tendo efetivamente conhecimento de causa, porque, repito, conhecimento é poder, e quando você demonstra um conhecimento, profundidade teórica, capacidade argumentativa, rapidez de raciocínio, enfim, determinação, dedicação àquela causa, o respeito ele vem quase que automaticamente. Agora, se a autoridade percebe que ali está diante de um profissional descuidado, de pouco zelo ético, de um profissional que, enfim, não leva muito a sério, não estudou o processo, desconhece o processo, não sabe o que requerer, o momento de requerer, então é muito mais fácil violar as prerrogativas desse advogado. Ele muitas vezes, repito, sequer tem consciência das prerrogativas que ele possui. Então é essencial a jovem advocacia ter uma postura de altivez, sem ser desrespeitosa, uma postura de dedicação, uma postura de estudo, uma postura de zelo ético. Esse é talvez o grande desafio da advocacia. Fazer como nos ensinou, e com isso eu me aproximo do fim, nos ensinou Charlie Chaplin, o grande ator norte-americano, na época, no auge do cinema mudo, fazia todos rirem, se emocionarem, sem dizer uma única palavra. Charlie Chaplin, no seu livro de memórias, escreveu: bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida com paixão, perder com classe e vencer com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve, e a vida é muito curta e bela para ser insignificante. E a advocacia é muito bela, nobre e edificante para ser insignificante. Então, zelar pela sua profissão, amar a sua profissão, é, ao fim e ao cabo, lutar cotidianamente pelo respeito às prerrogativas dos advogados. Então é isso, Pedro. Eu agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de trocar aqui essas ideias. Parabenizo essa Frente Humanista
pela dedicação, pela possibilidade de debater grandes temas, pelo interesse por esses temas, e, enfim, né? Cabe aos advogados, alguns um pouco mais veteranos, como eu, outros que estão começando agora, cabe a cada um, no seu cotidiano, no seu dia a dia, na audiência que vamos fazer amanhã, na petição que vamos protocolar amanhã, no atendimento que vamos realizar amanhã, ser criteriosos no exercício da profissão, respeitar a ética, ter altivez com elegância e, sobretudo, estudar, preparar, se dedicar, enfim, fazer o que efetivamente um grande advogado tem que fazer, que é desempenhar bem e fielmente o seu munus, contemplando a confiança depositada por aquele que o constituiu e devolvendo à sociedade o fruto do seu trabalho. É uma honra para nós receber esses ensinamentos. A Frente Humanista do Direito, ela é composta por 11 membros, né? Em alguns dias, inclusive, nós estaremos fazendo uma grande cerimônia de investidura na Escola do Legislativo de novos membros. Esses membros têm origens diferentes, vêm de estados diferentes, têm visões de mundo diferentes, expertises diferentes. Tudo isso porque, como costumo dizer, para que nós possamos trabalhar no imaginário popular a democratização da Constituição e dos direitos humanos, ou seja, aproximar essas coisas do povo que as originou, nós precisávamos ser como esse povo, né? Gente da gente, horizontais. Não dava para impor verticalmente uma consciência no imaginário popular. Nós precisávamos despertar sendo aqui, semelhantes a eles. Então nós temos pessoas do sertão, como eu, do semiárido, temos do Baixo São Francisco, da Zona da Mata, da capital, da cidade pequena, mas todos com esses propósitos e essas perspectivas de democratizar a Constituição e os direitos humanos por comissões internas que nós temos, como a Comissão Política e a Comissão de Educação, que trabalham com métodos diferentes, que vão desde o ensino, exatamente, no ensino infantil, por exemplo, até a fomentação de debates nas universidades federais e fóruns internacionais, inclusive, e na comissão política, alguns trabalhos como, por exemplo, amicus curiae, audiências públicas, auxílio na formatação de leis que vão esclarecer a sociedade acerca dessas temáticas e desses fortalecimentos, sempre prezando por 8 eixos específicos que são nossos eixos de trabalho, né, como são Constituição, humanismo, minorias sociais, política, economia, meio ambiente, desenvolvimento social. Então, eles nos norteiam. E é muito importante que, dentro desses temas, nós possamos desenvolvê-los através de métodos diferentes. A Frente Humanista do Direito também tem um conselho consultivo de pessoas com grande expertise que nos auxiliam e nos afiam, né? Porque, como é dito, um homem afia outro homem como um ferro afia outro ferro. E é certo que isso está posto. Então, nossa missão de vida é fazer com que as pessoas saibam que a Constituição está no prato de comida que está na mesa delas e que também está certamente lá naquela pessoa que está produzindo a comida, assim como está no poder de compra daquele que adquiriu essa comida. Então, tudo no nosso entorno se trata daquilo que a Carta Magna, a Constituição tem nos trago, desde 88 até então, e que nós consideramos a melhor do mundo. Então, doutor, muito obrigado. Nós nos sentimos muito honrados com sua presença de verdade. Quero convidar as pessoas para que, como no YouTube nós temos uma massiva participação, acompanhem as lives antigas e as próximas que estão por vir. Temos aí convidados extraordinários, doutora Janira Rocha, doutora Flávia Frois, doutora Soraya Mendes, o Eduardo Suplicy e outros aí surpresa que estão para ser confirmados, mas que estarão conversando conosco sobre as mais diversidades de temas possíveis. E o mais bonito de tudo isso é a diversidade de pensamentos e de encontros que nós temos aqui, né? E isso nos enriquece demais. Então, doutor, muito obrigado. Muito A gente vai obrigado. se falando. Viu? Um abraço e obrigado. Parabéns, então, pelo trabalho. Tchau, tchau.